Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Olá, muito boa noite. Está entrando no ar, para todo o estado do Rio Grande do Sul, aquele que é o programa mais amado deste estado, o Atualidades Pampa. A notícia comentada com bom humor e o programa que você faz junto conosco, através do WhatsApp 999-77001 ou pelo e-mail, se você preferir, que é atualidades@pampa.com.br. Você também pode se comunicar conosco através do Facebook do programa. Aonde você acha? facebook.com/atualidadespampa. Entre alguns dos destaques de hoje, vamos comentar sem dúvida alguma a negativa de Beltrame quanto ao convite que foi feito pelo governador Eduardo Leite para que fosse o secretário de Segurança do Rio Grande do Sul. Michel Temer decide extraditar Cesare Battisti. E o que acontece? A justiça. Bom, sabe o que aconteceu aqui? Eu tô testando o TP e trancou tudo. O que eu vou fazer? Presta atenção, que é assim, ó. É assim que a gente aprende. Temer decide... E Temer decide que realmente ele vai ser extraditado. Você viu que a gente tem as tecnologias e mesmo assim a gente não é mansa, né? Me atrapalhei toda, mas segunda-feira eu tô melhor. Força e fé que a gente vai em frente. E a coisa que mais me impressionou nesse dia de hoje, até quando cheguei aqui perguntei para os colegas se eles tinham comentado alguma coisa, foram os depoimentos de Dalva Teixeira. Dalva Teixeira, coitada, teve a infelicidade de ser filha de João de Deus. Foi morar com o pai, conheceu o pai aos 10 anos de idade e ali começou o seu suplício. Ela foi abusada pelo esse senhor João de Deus, até os seus 14 anos. Precisa provas, doutor Ruschel, robustas para que ele seja um abusador? Dona Magda, nos impressiona e a gente a cada dia fica mais estarrecido com as notícias que chegam. Eu sei que os colegas, a doutora Roberta também tem material. Eu queria me ater a uma questão jurídica que também me impressiona. É tal o volume de provas que existem 2 inquéritos tramitando simultaneamente. Um da Polícia Civil, onde tem 14 denunciantes, sendo que 13 delas já prestaram depoimento, e o outro é o do Ministério Público, onde mais de 300 mulheres de diversos países se comunicaram. Então o Ministério Público está catalogando esse e fazendo depoimentos numa força-tarefa. Então, por 2 lados, e aí começam a se chocar, a chegarem essas notícias, porque, dona Magda, o que mais impressiona é que essa denúncia dessa filha não chegou agora. Não. Essa notícia ela já tinha feito e ela simplesmente não repercutiu. Tamanha a grandiosidade que esse homem, de conceito que esse homem goza, de que pessoas vinham de outros países, né, para cá. Ele tinha de um conceito tão inalterável que ele foi processado em 2010, foi absolvido. A filha, em 2016, deu esse depoimento contando isso. Ela não contou essa semana para nós. Né? Ela contou e ninguém deu crédito, porque o que ela contou, reproduzindo-se as entrevistas da época, já seria estarrecedor. E as pessoas seguem fazendo romaria até os locais onde ele presta assistência lá. O caso, pelo ângulo que tu olhar, é assustador, dona Maria. Aí a gente começa a olhar, começa as entrevistas dele, algumas imagens, tu começa a perceber que ele tem uma carinha de quem não é certo, né? Ele tem um olhar ruim, né? Eu, pelo menos, eu confesso a vocês que eu nem me lembrava qual era a imagem dele. Eu sabia que ele existia, obviamente, não sou nenhuma ignorante, eu moro aqui no Brasil, todo mundo conhece, eu conheço. Mas não me lembrava da fisionomia dele. Aí tu fica olhando, assim, ele tem uma cara no chão. Algo não soa bem, né, Magda? Verdade, Agora, isso que nós estamos tratando é uma coisa muito grave, muito séria, porque se nós chegarmos à conclusão que já havia muitas pessoas pedindo ajuda, pedindo socorro e não sendo atendidas, dá para imaginar que muita gente tinha interesses em se manter uma estrutura que a gente percebia que era uma cidade inteira envolvida numa situação muito delicada. Então, é uma situação que nos deixa estarrecidos, mas nós não podemos negligenciar ou silenciar e temos que ficar atentos, porque pode ser que isso seja só um de muitos casos que estão acontecendo no nosso país. Porque muito grave. Eu queria liberar para a bancada, mas só para terminar minha participação, porque isso realmente eu venho acompanhando
A omissão do poder público, porque volto a dizer, essa menina em 2010, essa filha, comunicou um crime. Porque é um crime, ela foi violada pelo pai dela. E se dos 10 aos 14 dos 10, anos. como se nada tivesse acontecido. E segue, então, é nesse sentido, Ana, há uma conivência social, o que traz a doutora Roberta, talvez até pela romaria, verdadeira romaria, de mexer com os hotéis de lá, com a região, com o incremento da economia do município. Porque o silêncio é uma coisa assim que o poder público terá que vir a público, sim, dar uma explicação. Hotéis, restaurantes, transportes, quer dizer, há todo um envolvimento econômico nisso, e o mais agressivo é as próprias mulheres cogitar que alguém se põe a uma situação tão delicada de dizer algo tão difícil. Pode ser que tu estejas com algum outro interesse, ou... Pelo amor de Deus, quer dizer, é muito agressivo isso. Não, ele é uma coisa horrível, uma coisa horrível. Fala, Ana. E ainda sobre esse assunto, foi solicitada então a prisão hoje do João de Deus, e os seus advogados procuraram a justiça com o intento de dizer que ele precisa atender os fiéis que ainda vão até a cidade. Ele precisa realizar esses atendimentos. A gente vê o quanto não é um interesse econômico, o advogado do João de Deus. Não vamos brigar com os coleguinhas. E ele se disponibilizou a ser assistido e acompanhado por policiais nos seus atendimentos para demonstrar que isso não tem nada a ver. Mas só para a gente trazer também que o Ministério Público de São Paulo se envolveu também nesse caso, porque ele começou a receber denúncias. Tanto que já são mais de 150 denúncias feitas por mulheres. Eles estão criando uma agenda. Inclusive a promotora Valéria e Gabriela Mansur, elas estão escutando Só essa semana foram 60 mulheres que buscaram o Ministério Público de São Paulo para tentar relatar os seus casos, mas são mais de 150 denúncias. Eles até criaram um e-mail, que é importante a gente divulgar, porque o e-mail é somosmuitas@mpsp.com.br para as pessoas que aí estão buscando o seu direito, fazendo essas denúncias. Dona Magda, eu queria falar assim, o João de Deus eu conheço muito pouco, já ouvi falar de gente que se curou com o João de Deus, mas eu, como professor de história e jornalista, eu sempre acompanhei esses momentos de seitas, de fanatismo. Infelizmente, a notícia que eu posso dizer, historicamente não dá nada. Eu vou dar um caso, Jim Jones. Jim Jones, ele fez muito mais que João de Deus. Ele fez horrores nos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos, para fazer uma meia-culpa, autorizou ele a criar uma cidade na Guiânia. E depois ele, num ato de loucura, mandou todo mundo se suicidar. Morreu 800 pessoas. Eu me lembro disso. Porque isso envolve, além do aspecto econômico, que o Ruschel e a Roberta falaram, da cidade, da comunidade, envolve uma seita, uma religiosidade e uma defesa muito grande, viu, Ruschel? Que não é qualquer Ministério Público que vai quebrar isso aí. Nossa. Isso aí, se um PT ficou isso aí, esse é um cara que tem um poder até satânico dentro da história, na cabeça das pessoas. Nós iniciamos esse debate, eu não sei se o Vitorino não quer interromper ninguém, mas nós iniciamos esse debate ontem, há que se reconhecer que ele tem um trabalho benevolente, senão ele não teria o prestígio que tem, lógico. Milhares de pessoas, se ele infringiu para pessoas de 9 países, imagina o poder que ele tem de cura, que isso é reconhecível, me parece que isso internacional, ele tem um poder, e mais, ele tinha uma ascendência emocional às pessoas. Daí a resistência do comunicar, que as pessoas não conseguiam comunicar. As próprias testemunhas podem, na hora, trocar tudo. Corre-se o risco, sem dúvida. Não, e nós falamos também da questão religiosa, mas um caso também que deu muita polêmica ainda no início deste ano foi do Larry Nassar, que era um médico da Federação de Ginástica Americana. Ele foi acusado por mais de 250 mulheres. 250 mulheres procuraram a justiça americana falando dos abusos que elas tinham sofrido, e principalmente medalhistas. Ele era um médico muito reconhecido, teve trabalhos reconhecidos na academia americana, era tido como um exemplo na questão de esportes olímpicos, e as medalhistas, que elas, através da imprensa, se utilizaram dessa plataforma. Uma medalhista aqui, a Ellie Raisman, ela ganhou
3 medalhas olímpicas e ela se usou dessa plataforma para denunciar esse tipo de abuso. E foram tentativas de diversas mulheres que não tinham tanta visibilidade, não conseguiram conquistar a mídia. Quando essas mulheres, essas atletas falam, se tornou importante. Tanto que tem meninas que elas já eram abusadas há mais de 20 anos pelo médico. Ele nunca tinha sido tirado tanto da academia como da Federação Nacional de Ginástica Americana pelo seu reconhecimento. Nós tivemos caso do Brasil aqui também, recentemente está tramitando, vamos escolher as palavras porque ainda é um inquérito, né? Mas nós tivemos também o professor dos meninos aqui, dos meninos olímpicos, né? Que agora estão fazendo denúncia. A gente trouxe todo o inquérito aqui, mas como está em fase de inquérito, mas também era muito, se tornaram medalhistas e só por se tornarem importantes ao fazerem as denúncias, o professor foi afastado, mas era um professor do time brasileiro, né? Do time brasileiro olímpico. Então, mas esse caso eu quero diferenciar de todos, porque há a questão emocional, a questão de domínio da mente, o domínio da mente, porque as mulheres que narram... O domínio da mente sem ter nada de sobrenatural. Exato. A gente faz, mas isso. Eu trouxe um relato, quer ver, dona Magda? Uma menina que disse assim, ela foi lá, o pai dela estava com câncer. Não pode haver nada pior na vida do que teu pai está com câncer. Aí esta pessoa é a pessoa que vai te dar a cura. E aí ele disse assim, fica aí, pensa no teu pai. Pensa no teu pai e ele por trás dela burinando ela. Na cabeça dela, é o termo, né? Na cabeça dela, ela devia estar pensando assim, mas pelo meu pai, eu quero a cura do meu pai, e tu vai sublimando, entendesse? Então ele usava do que fica deificado esse homem. Exatamente. Então as pessoas, é a valoração do que é mais importante naquele momento, a vida do teu pai. Isso é que é mais nojento. Isso é que é mais nojento. A palavra certa é essa. É nojento. É nojento, porque as pessoas muitas vezes são frágeis emocionalmente. Estão frágeis. Né? Elas estão fragilizadas pela doença, pelo problema. Mas é que às vezes e quando a pessoa já vai procurar pela outra, né? Seja lá quem for, na busca de ajuda, é porque ela está completamente entregue. Completamente entregue. Ela sabe, ela vai conversar e ela precisa ela precisa ouvir. Não é isso, Mário Barcelos? Eu vou estabelecer aqui uma pequena discussão. Vamos lá. Eu ouvi e vi a filha dele, essa mesma filha dele, passando as mãos no cabelo dele. Diz, vocês acreditam que esse meu paizinho querido possa fazer tudo isso? Eu vi. Quando? Agora? Essa semana. Essa semana, eu vi essa mesma moça, uma moça de cabelos loiros e tal, vergonha. etc. E ele ali com aquela cara de cachorro. Cachorro caiu do caminhão da mudança. Aquele tem um cachorro, cachorro que tem os olhos caídos, eu não me lembro o nome do bicho. É um bicho bonito, com a orelha. Nada bem nós aqui, né? Eu já me atrapalhei, todos já entrei mal. São Bernardo. É verdade, São Bernardo. O cachorro São Bernardo tem os olhos caídos, aquelas olheiras caídas. Parecia aquele cachorro assim, olhando com aqueles dentes dele e tal. Ela desmentiu tudo isso, eu vi ela desmentindo. Será que... O que foi? Era essa mesma senhora. Eu vi. Ninguém me contou. Hoje? Essa semana eu vi ela falando isso na televisão. Agora já é a história que ela falou a primeira vez. Dona Dalva, a senhora se organiza. Outra coisa que eu vou dizer. Vocês sabem que a fortuna dele é incalculável? Que ele dava palestras em todo o mundo e ele é praticamente analfabeto. Bom, essa história de analfabeto da palestra, Vitorino, isso a gente já conhece. Né? Tá cheio. Que dão muitas palestras e dizem que ele cobra não sei quantos $1.000 por cada palestra no exterior. E depois que a apresentadora americana fez aquela reportagem, que saiu costo a costo, todos os Estados Unidos, aquela reportagem, a Oprah Winfrey, ele se tornou famoso nos Estados Unidos em função daquela reportagem, daquele programa de televisão. Então, existem muitas coisas por detrás disso que a nossa vã filosofia, usando um pouco de Shakespeare, não consegue explicar a respeito disso. Agora, que ele fez o bem para muita gente, e o Vitorino, esses dias, como é que o Conselho Regional de Medicina permitiu ele fazer incisões, ele cortar as costas, colocar uma espátula dentro de um olho, tirar o olho, fazer tudo aquilo. Mas como é que é permitido isso, sem ser médico? Sei lá. Gustavo Vitorino, tu não falou nada sobre isso. Não tem vontade de falar? Não fala também, fica à vontade. Já está esgotado. Eu acho que o assunto foi bem abordado. Esse taradão vai arrumar sarna para se coçar, né? Mas se a filha dele, que era a pessoa que eu estava me segurando... Eu vi. O Mário disse que viu. Eu acho que isso aí tem um componente de revanche também. Ele deve ter tratado muita gente mal. Eu não acredito. Diz que ele é arrogante.
Eu fui o primeiro... Ele tem cara? Ele olha para as pessoas assim, Eu fui o primeiro a pensar aqui e disse, olha, gente, vamos ter calma, olha o que aconteceu com a escola de base. É verdade, isso é verdade. Tá, mas para aí, mas são 300 pessoas, mais de 300 pessoas, denúncias nos últimos 10 anos, proliferar nos últimos 10 anos, 3 processos judiciais... Arquivados, um inquérito que ainda está correndo, agora explodiu a coisa de vez. Sabe, eu acho que tem uma hora que não dá, né? Antes eu estava pelo vamos aguardar para ver, estou pela inocência até que se prove. Mas, poxa, 300. Essa avalanche toda não dá. E ao longo dos últimos 10 anos, não existe complô de 10 anos, não existe revanchismo de 10 anos. Tá evidente que tem gato morto nessa tuba, né? Então... E a consistência no próprio testemunho dessas mulheres falando, porque parece que tinha até 4 funcionários do João de Deus envolvidos nesse esquema, porque de alguma forma eles garantiam aos familiares que aguardavam meninas entre 15 e 16 anos que faziam atendimento com ele, ficavam tranquilizando, não, talvez ela tenha estranhado alguma coisa do atendimento, isso é normal, é alguma coisa que acontece, sendo que a Federação Espírita até se manifestou dizendo que todos os atendimentos espirituais, eles devem acontecer com acompanhantes, com pessoas especializadas, não sozinho como o João de Deus praticava em quartos, que ficava nu, para as pessoas ficarem nuas. Vamos, que não é até eu acho legal que a gente não coloque mais essa palavra espiritismo em qualquer comentário que a gente faça, porque não tem nada a ver. Não tem nada a ver com... Não tem nada a ver. Federação Nada, absolutamente nada. Isso é curandeirismo. A Federação Espírita está indignada. Charlatanismo, porque ele é um charlatão. É verdade. E ele ainda é um doente. É isso mesmo. Ele É um sim, ele é o doente. doente. O artigo primeiro é que Ele ele é é um doente. E mais doentes são essas pessoas ainda que... A Federação Espírita está indignada. Não, mas é por isso que eu digo, não vamos mais usar. Ele não é espírita, ele não é espiritualizado, ele passa longe de qualquer coisa que seja dessa natureza. Porque espiritismo, espiritualizado, são coisas do bem, são coisas limpas, são coisas públicas. Chicão, você sabe o que digamos assim, os divulgadores propagavam, que ele fazia? A expressão é grosseira, mas é triste. Reengenharia vaginal. Meninas de 13, 14 anos, os pais levavam para a reconstituição do ímã. Que absurdo. Isso é um troço de uma imbecilidade sem tamanho. O medieval, né? Para aí. Mínimo medieval. Que termo bom esse, medieval, né? Fala medieval. O tom é o adequado. Isso é um negócio absurdo. E muita gente indignada, porque eu fiquei curado. Você ficou curado do quê? Eu tinha um câncer no pulmão, o câncer desapareceu. Não, eu vou te dizer uma coisa. Eu acho que a crença em alguma coisa é livre e a fé, seja no que for. E a gente sabe que isso funciona bem porque a pessoa fica harmonizada e ela começa a pensar bem também, né? Então, é uma conjunção de coisas. É a coisa que o reiki trabalha, que o budismo trabalha. A tua cabeça te faz adoecer. E a tua cabeça te faz ficar bem. Claro, eu não estou falando de doenças graves, não estou falando nada disso. Mas essa é a realidade. E é isso que as pessoas vão buscar. E as pessoas se convencem. Agora, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu estou com nojo dessa história. Eu também. Eu estou com nojo da história. Não, e agora, a estatística não sinaliza que o Mari está dizendo que a filha dele, que tinha um monte de pena dela, não tem pena dela. Mas, Magda, talvez a gente não saiba as ameaças que essa moça está recebendo. A gente tem que ter muito cuidado agora com essas situações. Porque como ele se coloca... Não pode ser uma outra filha? Como médium, como ele se coloca com poderes sobrenaturais e as pessoas se sentem acreditando nisso, quer dizer, o poder do acreditar é muito forte no ser humano. Mas até nem então a gente gente tem que dar uma relativizada. Eu acho que talvez nem seja o acreditar, seja aquele poder de pai para filho. Você vai gravar isso aqui porque estão falando mal de mim, você vai fazer isso aí. Olha o que eu já fiz por ti. Olha que esse tipo de pressão, é devastador. Vão nos tirar tudo, tem que me ajudar. É devastador. Não, dona Mai, quando eu falo de dependência emocional, a senhora imagina assim, nós temos denúncias de 9 países.
países. Tá? O senhor é uma pessoa muito emotiva, né? É verdade, Selma. Eu sei. O senhor captou essa essência em mim. Não, já havia captado. Como virginiano, há muito tempo. eu, exemplo do senhor, somos pessoas sensíveis. Muito sensíveis. Extremamente Vocês têm muitas coisas em comum. Muitas coisas em comum. Só não tenho a sabedoria tem muitas coisas em comum. E de um sentimentalismo atroz. É verdade. Mas eu quero criar. Veja que energia uma pessoa que 9 países, tem denúncia de 9 países. Então, uma pessoa que sai do seu país, faz seu passaporte, junta suas economias, pega seu ente doente, leva lá. Tu precisas acreditar. Essa é a questão. Vai muito além de certo e errado. Lógico que elas acreditam. Então eu digo, a questão emocional, ela vai muito além de uma simples questão de abuso ou coisa. As pessoas estão hipnotizadas, as pessoas estão em trauma. É que a gente não sabe exatamente o que ele diz, né? Sim. Assim, olha, precisa também te doar para que isso aconteça. Porque, sabe, vigarista, é o teu paizinho, tu não quer que teu paizinho fique lábia tem. E teu paizinho vai morrer. Teu paizinho vai morrer. Magda, tu tá quase com uma franja hoje. Cara da Magda. Tá muito calor, hoje tá muito calor, muito calor. Dona Magda, pois não, poderia trocar um pouquinho de assunto? Devemos até porque eu tô enjoada. Contar uma história da Espanha, porque vigarista tem tudo quanto é lugar. Sim. É impressionante. Na Espanha muitos. também. Na Espanha tem muitos vigaristas. O cidadão de 62 anos teve a mãe doente e a mãe morreu. Aí ele ocultou isso, deixou a mãe fechada num quarto, morta. Que isso? E continuou recebendo todos os mesinhos a pensão, né? E aí, aquele cheiro, evidentemente, aí passou um mês, passou 2, e o cheiro e aquela coisa, não sei como é que foi. Daqui a pouco, os vizinhos no edifício lá disseram, não dá mais para aguentar, chamaram a polícia. Aí a polícia abriu o apartamento, ele abre o apartamento, ele 62, a mãe com 90 e poucos anos de idade, diz que fez isso para continuar recebendo a pensão, para continuar recebendo a aposentadoria dessa senhora com mais de 90 anos de idade. O que aconteceu? Foi imediatamente preso, porque na Espanha, na Europa, as leis são severas, você não pode receber isso aí. E eu conheço muitas histórias de pessoas que continuaram aqui no Brasil recebendo as aposentadorias de pessoas mortas. Sim, é por isso que existe fizeram aquele o cidadão vivo, né? A prova de estar vivo, né? A prova de vida que é feita no Brasil. Então, lá deve ser feito, mas como ele ocultou o cadáver... E a prova de vida, você tem que ir até o banco onde você recebe a sua aposentadoria para mostrar que está vivo. Marne, seguindo na ideia, assim, pegando carona sobre a Espanha, uma curiosidade, porque é um assunto que está repercutindo muito na Europa agora. Não, aí quando você faz a prova de vida, aparece no final ali. Sua prova foi executada com sucesso. Por Deus, eu faço isso. Sua prova, desculpa lá, Roberto. Doutora Roberto, desculpe a abrupta interrupção do seu Marne. Não, é que nós não interrompemos ele. O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, disse que um país rico não pode ter trabalhadores pobres. E com base nisso, ele aumentou o salário mínimo na Espanha. Um aumento, é o primeiro aumento, é o maior aumento em 40 anos. E aumentou 22%. Então, agora o salário mínimo espanhol vai passar de 736 euros para 900 euros. Opa! Então, eles estão felizes da vida, é algo que... Não era 1.050 euros, hein? Não. Inclusive, na França, o Macron, em razão de todas essas pressões que ele está sofrendo, ele aumentou apenas 100 euros. Né? Então, vejam que na Europa eles estão aumentando, aqui no Brasil Mas eu não queria fugir da área, porque com a notícia que trouxe o Marne, só para linkar com uma notícia rápida que eu trouxe, o Ministério da Transparência fez um anúncio do número de servidores que foram demitidos esse ano, foi o maior nos últimos 15 anos, 566 servidores. E se a notícia ela pode ser vista pelo lado positivo, pelo lado negativo. Pelo lado negativo, de onde é que tiram tanto sem vergonha, tanto ladrão dentro de um corpo funcional, dentro de um corpo funcional e todos os tipos de corrupção que pode existir, né? Até levar o material de serviço para casa, eles levavam. Mas fora as corrupções, lavar esses tradicionais aí, ainda tínhamos o da chinelagem, né? E o lado bom é que o Ministério da Transparência disse exatamente isso, que hoje se está se aprimorando os controles
de transparência e os controles de aferição das infrações. Então, para cada crime que é descoberto, se cria uma metodologia ante aquele crime e de apuração, e aí que eles estão justificando por que hoje já são, o número é o maior, mas eles estão acreditando a si mesmo a uma apuração mais ágil, uma apuração mais aprimorada, né, para localizar essas infrações do funcionário público. Deixa eu falar para vocês, é uma notícia importante, então, como importante e extraordinário foi a tempestade que nós tivemos hoje aqui. Não apenas em Porto Alegre, talvez em alguns lugares não tenha nem se notado, mas aí na cidade de São Leopoldo, o temporal, a ventania, fez estragos, assim, muito, muito, muito severos. As equipes da Defesa Civil Municipal, entre outras, estão desde o momento, olhem só as imagens que aconteceu em São Leopoldo. E eles estão trabalhando nas ocorrências registradas pela população. A ventania começou ao redor das 16 horas e causou estragos como esses. São apenas uma pequena amostragem do que aconteceu. Em poucos minutos foram registrados ocorrências de destelhamentos de casa, postes caídos, quedas de árvores, alagamento, interdição de vias e problemas com a fiação elétrica. Resultado disso, o pessoal está sem luz e com tantos problemas assim, telhas quebradas, falta de energia. Eu quero informar que as unidades básicas de saúde, Campinas, São Cristóvão, Rio dos Sinos e Santos Dumont estão inoperantes. A notícia não é boa, né? Mas é uma realidade. Por enquanto, nada a declarar, ao contrário. Na segunda-feira, que será dia 17, então novas informações deverão ser divulgadas quanto ao funcionamento dessas unidades básicas de saúde. Vou repetir: Campinas, São Cristóvão, Rio dos Sinos e Santos Dumont. E muitos outros estragos nós tivemos em outras localidades do Rio Grande do Sul. Fala, Gustavo. Magda, quando uma autoridade pede e prega algum tipo de atitude por parte da população, especialmente educação, ela tem que dar o exemplo. Sim. Ela é, acima de tudo, o símbolo daquilo que ela prega. Nós, por muito tempo, em muitas oportunidades, enfrentamos problemas de abastecimento de água em Porto Alegre, inclusive em relação à qualidade da água de Porto Alegre. Bom, houve muita discussão, se falou que era fungo, que era alga, algas, um monte de coisa, enfim. Mas a coisa ficou por aí. Mas o que me preocupa e o que me traz uma certa preocupação é que exatamente quem deveria dar o exemplo está patrocinando um dos maiores constrangimentos aqui na capital gaúcha. E é na frente da minha casa. É? Onde mora as periquitas? Tem um vazamento de água. Marne, escorre a água morro abaixo. Eu moro no alto de uma colina, no Cristo Redentor, e a água escorre morro abaixo. Sabe de onde vem o vazamento? Da estação do DEMAI. Opa! Como assim? Da estação do DEMAI estava com vazamento? Sim. E a piada pronta, né? Piada pronta. Praça Arco Verde, são dezenas de reclamações e pedidos dos moradores ali da associação, todo mundo pedindo ao DEMAI providências. Foram lá, fizeram uma obrinha, o vazamento que era de um lado, agora tem do outro também. Virou um riacho. O DEMAI, que deveria dar o exemplo há meses, não consegue conter o vazamento numa das suas mais importantes unidades de distribuição da Zona Norte. Prefeito Marquesan, o senhor não tem a obrigação de saber disso, o senhor está cuidando de um outro estágio. Mas acho que o presidente do DEMAI, o diretor do DEMAI, diretor de operações, o dono da caixa d'água, o Aquaman, o diabo que o carrega, alguém tinha que dar uma explicação. Alguém tinha que dar uma explicação do que está acontecendo, porque são meses de água correndo. Sim. Meses. Meses, não é um problema de ontem ou da semana passada. Mas isso é um absurdo, meses, a água escorre pela praça. Água potável. Escorre pela praça e desce a colina da Praça Arco Verde, vai lá para baixo. Ninguém faz nada. Nada. Acho que agora vão fazer. Uma praça cheia de crianças, uma praça que as crianças frequentam diariamente, as famílias vão no sábado e domingo ali tomar o seu chimarrão, passear, as pessoas fazem seu jogging, correm, caminham na praça. A praça está um nojo há meses, porque o DEMAI não consegue consertar
um vazamento. Nossa. E aí, se você tem um vazamento na sua casa, ou está lavando o seu carro com a mangueira, eles vão encher o saco. Vão te multar, multa, vão mandar tu fazer vão não sei o quê. E o DEMAI não consegue consertar um vazamento da sua estação de tratamento, da sua caixa d'água. Anotem aí. Praça Arco Verde. Quem mora perto, quem quiser ver, dá uma voltinha na praça. Vocês vão ver um... Bota a capa de chuva, porque tem muita água. Tem um riachinho ali, coisa e tal. Patrocínio Tem do peixe DEMAI. já, não? Patrocínio do DEMAI. Daqui a pouco. Marni, olha aqui, ó. Vou falar só mais um pouco sobre a dona Dalva, a filha do João de Deus. Ela está tentando arrumar 50 milhões pro pai. Exatamente. Ela move uma ação contra ele pedindo indenização de 50 milhões de reais. Mas no ano passado, um ano após as acusações que ela fez, que foram feitas em 2016, ela gravou um vídeo, é isso que tu está vendo. Gravou um vídeo ao lado de João de Deus negando os abusos. A gravação é utilizada pela defesa do médium. Ela alega que foi coagida a participar dessa segunda publicação. Eu estou recebendo, eu não queria voltar. Não, mas é só para esclarecer, tem que esclarecer. Voltar, mas a senhora traz em muito boa hora, porque já lotou a minha rede social aqui dizendo exatamente isso, que esse esclarecimento é porque ela foi ameaçada, mais do que coagida, ela foi ameaçada. Mas tem uma coisa, né, Mário? Acho que o Mário vai concordar comigo. Ela entrou com essa ação em 2016, falando do abuso e pedindo uma indenização por dano moral de 50 milhões. Muito bem. Em 2017, ela gravou esse vídeo e disse à meia boca que houve um acordo extrajudicial, uma coisa por fora, ela ia retirar a queixa, coisa e tal, papapá. Bom, ficou meio nebuloso. Em troca, ela faria esse vídeo, porque o advogado teria dito que ela acabaria com a carreira dele, acabaria com a fonte de renda, ele não tinha 50 milhões. Fizeram um acordo por fora, ela gravou esse vídeo. Como a coisa explodiu agora, ela voltou e está dizendo que o vídeo que ela gravou foi coagida. Não, ela não foi coagida. Foi uma negociação que uma das partes... Bom, dona Dalva, a senhora não podia ser diferente. Filha do João de Deus tinha que ser assim também. Posso dizer uma coisa de quem assistiu com conhecimento, pequeno conhecimento de vida que eu tenho, mais de 70 anos de idade, é mentira. Ela passava as mãos no cabelo dele amorosamente. Eu nunca vi uma pessoa tão falsa na minha vida. Porque eu assisti, eu vi, fiquei embasbacado com aquelas imagens ali daquela mulher. Eu disse, mas esse cara não pode ser ruim quando uma filha lhe faz uma coisa dessa. Eu fiquei penalizado a respeito disso. Mas ela recebeu uma grana, né, Marni? Então não vale nada. Não vale nada, igual, a fruta não cai longe do igual. Mas falando em fruta, posso pegar? Que medo, pode falar. Não, vou relacionar os dois. Antes de você mudar de assunto, deixa eu só contar uma fofoquinha sobre esse assunto. Tem uma unidade do seu Inácio aqui, não sei o que, aqui no Sul. Claro, tem em todos os lugares. E sabe quem é o dono? Ai, quem? Um delegado de polícia. Nessa cidade que é Três Coroas, né? Três Coroas, 100 quilômetros daqui. Teve uma denúncia lá, há 2 ou 3 anos atrás, e a denúncia não avançou. O inquérito virou gaveta. Ai, meu Deus. Aí não dá, né, gente? A gente quer comentar. A gente tem que começar a botar segurança pro Vitorino. O Vitorino tá vindo com umas denúncias aí que vão ter que botar um segurança de cada lado. Eu não quero defender o Vitorino, mas se ele está dizendo isso, é que ele tem provas, ele sabe. Claro, ele tem a origem. Claro. Mas eu disse que ele não tem prova, eu só estou preocupado com a segurança dele, seu Mário. O senhor é um operador do direito. Qual é a base do direito? A base do direito é a verdade. É a prova. Falou a verdade. Claro, a verdade derruba qualquer coisa. Mas esse é um fato público, Márcio. Mas a eu verdade acho que é a sim, prova. eu acho que sim. Fala, Roberto. Eu gostaria de trazer... Não, para aí um pouquinho. Essa menina ia falar Essa menina. Só para não perder a deixa a respeito de fruta, assédio, tudo mais, quem viralizou na internet com, na realidade, uma explicação foi a futura ministra da Família, Direitos Humanos e da Mulher, a Damares Alves, a pastora, que ela falou... Essa vai dar tanta do Essa aí é impressionante. Que ela teria visto Jesus Cristo em uma aparição enquanto ela estava no jardim da sua casa, em cima de uma goiabeira. E justamente isso foi colocado inicialmente como piada, um vídeo que viralizou, mas muitas pessoas se sensibilizaram após uma entrevista da futura ministra, dizendo que isso pode ter sido uma
reação ao abuso que ela sofreu durante a sua infância pelo seu pai, que assediava, teve abuso sexual, ela passou por um momento muito difícil e nesse momento que ela teve essa visão, ela estaria cometendo suicídio, ela teria decidido tomar veneno, então ela viu Jesus Cristo que a impediu, de fato, de morrer. E ela até falou, muitas pessoas têm amigos imaginários, unicórnios, elas imaginam essas pessoas e eu, como vi Jesus Cristo, virei uma piada na internet. Muitas pessoas se posicionaram a favor, dizendo que seria uma reação ao trauma que ela passou e ela disse que esse abraço que ela recebeu nessa visão foi um que a igreja jamais conseguiu fornecer a ela e por isso que hoje ela acredita e é evangélica, porque ela quer salvar as pessoas. E também esclareceu a respeito dessa bolsa auxílio do estupro. Ela disse que hoje as mulheres que não querem ter os filhos que acabam surgindo desse estupro, também existem aquelas que querem criar as crianças pelas suas crenças religiosas, então elas teriam que ter o livre arbítrio dentro dessa situação. Mas virou moda ser Mas parei um pouquinho, eu já ouvi ela dizer que isso, ela não disse isso, que não existe a menor possibilidade. A senhora está me tonteando. Eu já estou tonta. Ela está causando polêmica. Ela está tonteando. Ela está causando. Não, eu até respeito a visão que ela teve, que cada um resolve os seus problemas do jeito que quer, né? Se tu viu, se tu não viu. Agora, eu não vejo nada. Nem unicórnio, nem sapo, nem macaco, eu não vejo nada. Eu não. Será que eu não estou espiritualizada, Mari Barcelos? Não sei, né? É o João de Deus para dar um passo. Não, tô fora da operação, tô fora. Magda, eu queria trazer um assunto também, agora da área econômica, que repercutiu muito no mundo. O grupo LVMH é um dos grandes grupos de luxo do mundo. Talvez seja um gigante do luxo. E ele comprou uma rede de hotéis, que é conhecidíssima também da área do luxo, que é a rede de hotéis Belmond, que entre os quais é proprietário do Copacabana Palace, aqui no Rio de Janeiro, e também do Hotel das Cataratas, em Foz do Iguaçu. Eles fizeram essa compra, 3 bilhões de dólares é o valor, e até o primeiro semestre eles encerram todos os procedimentos. Então está aí uma notícia que está fervilhando no mercado. Tem alguma coisa aí que não está fechando, Roberta. O dono do Copacabana Palace é o grupo Sherwood. É o mesmo grupo? Não. O Belmond comprou, o Sherwood comprou da família Gimli em 1989. Isso. E, são os donos do Expresso Oriente, né? O grupo Sherwood é dono do Expresso Oriente. Isso, e daí eles foram comprados e agora o grupo LVMH querendo investir na hotelaria internacional. Falando em hotelaria, quem está negociando com o grupo Melnick, responsável pelo Pontal lá ali da Zona Sul, na frente do shopping. É o grupo hoteleiro Hilton. Porto Alegre pode receber um hotel da rede legal. Hilton. E vai ser naquela localização. E vai ser ali. Seria muito legal. Porto Alegre, aos poucos, começa a olhar para o seu turismo, né? Cuidado da orla, investimento. Se não aparecer nenhum gestor público aí, o Marquesan tem a cabeça aberta para essas coisas. Mas daqui a pouco assume um petista e pronto, vamos botar ali uma favela em vez de botar um hotel Hilton. Esses troços assim é sempre perigoso. Não botaram uma favela aqui na Praça Princesa Isabel ali, que virou núcleo de tráfico de drogas? Que horror aquilo, né? Uma das Quantos áreas mais morreram de Porto Alegre montaram uma favela. Não. E aí eram casas, apartamentos, preços populares, pagavam, na época, 30 dinheiros por mês, 20 dinheiros, que eu não lembro que dia. E assim as pessoas foram expulsas dos seus apartamentos pelos marginais, pelo tráfico. Invasores, né? Que não pagaram. Venderam os apartamentos, fizeram, sabe? E ninguém fez nada. Aquela ali é uma obra do PT. Agora, Gustavo, nós temos petista. muito a crescer no turismo de negócios. Isso é uma questão de investimentos e até existe... O São Paulo investiu muito nisso, está ganhando muito dinheiro com isso e eles entendem que se eles investirem mais em locais que possam abranger maior quantidade de pessoas... Nós temos um calcanhar de Aquiles, Roberta, que é o seguinte, nós não temos em Porto Alegre um grande centro de eventos. Isso, é isso que eu queria dizer. Um grande centro de eventos público, a gente tinha que ter. A prefeitura não tem dinheiro para investir, então nessa hora uma parceria público-privada é interessante. Ia ser um golaço. E a gente olha, por exemplo, que os grandes núcleos
núcleos de turismo receptivo, de grandes centros de convenções, viraram parceria público-privada. O Bradesco tem, Isso. A Visa tem. São empresas que constroem em parceria com a prefeitura. Sim. E aí... faz falta aqui. Mas não pode a turminha do caranguejo ser ouvida, né? Porque a turma do caranguejo até hoje não deixou o cais do Porto andar. Na realidade, Gustavo, essa coisa de não ter um grande centro de convenções, enfim, que abrigue grandes eventos, porque ninguém se desloca tanto para... Então, eles vão tudo para Gramado, sabe? Lá em Gramado, fervilha, tu não consegue lugar para o centro de convenções hoje que são utilizados são os do hotéis. Dos hotéis, os hotéis claro. Que estão utilizando hoje. E a gente vai, por exemplo, a gente vê em São Paulo, que é a cidade número 1 em turismo receptivo do Brasil. São Paulo tem uma infraestrutura maravilhosa, mas... O IMB? Não, o IMB é um deles. Hoje, São Paulo tem pelo menos 2 dúzias de grandes centros de eventos. São Paulo é outro país, né? Mas o que acontece é que lá os hotéis não precisam investir em grandes auditórios. O que acontece aqui no Sul. Porque senão não tem onde realizar o evento. Não tem. Tem um evento que acontece aqui no Sul, o Chicão deve saber porque tem a família metida nisso. Chicão, é o Encontro Brasileiro de Cardiologia, que acontece uma vez por ano aqui no Rio Grande do Sul. É verdade. Olha, esse é o maior evento de Porto Alegre, que organiza um primo meu, doutor Cássio. Pois é. Os hotéis ficam tomados por 10 dias. As reservas são feitas com 4, 5, 6 meses de antecedência. Senão não tem onde parar. Tem gente que vai para o hotel em Canoas, tem gente que fica no hotel em Novo Hamburgo. Porque não consegue, né? Não consegue. Dona Mari, só porque o Vitor fez uma referência ao Partido dos Trabalhadores, hoje foi arquivado o inquérito que tramitava contra a dona Maria do Rosário, a deputada Maria do Rosário. Havia uma acusação contra ela de que ela teria recebido na campanha de 2010 R$150 mil. E hoje a procuradora pediu o arquivamento porque todas as investigações não localizaram. O ministro ainda terá que concordar com o arquivamento. É a notícia que temos. E a Justiça Federal também aceitou a denúncia do Ministério e o ex-presidente Lula acabou se tornando réu por lavagem de dinheiro em negócios na Guiné Equatorial. Essa notícia... Vocês devem ter falado ontem, né? Exatamente. E essa notícia está no osul.com.br, que é o nosso veículo de comunicação, 24 horas, é o nosso jornal eletrônico, onde você tem a informação com a atualização à medida que existem os desdobramentos. Para que você tenha acesso a essas informações, você não paga absolutamente nada. Você tem que baixar o aplicativo na plataforma que você prefere usar, seja uma, 2, enfim, não importa. Não custa absolutamente nada. 24 horas por dia você está sempre bem informado com osul.com.br. E quem foi condenado hoje foi o ex-candidato à presidência, o senhor Fernando Haddad. Em depoimento, uma entrevista que ele deu para a rádio, televisão, jornais, ele proferiu palavras, né, agressivas contra o bispo da Igreja Universal, Edir Macedo, chamando o bispo de charlatão. E uma série de outros adjetivos não qualificativos, é claro. E ele ajuizou essa ação, então ele perdeu em primeira instância. Hoje, Fernando Haddad, então, recebe esta condenação. Claro que, como tudo no Brasil, cabe recurso. Sim. Magda, um anúncio importante. As pessoas estão mandando aqui, dizendo que a minha camisa está bonita. Essa é mais uma das camisas da Gola, que agora passa a me vestir também. E eu vou fazer um anúncio aqui em primeira mão. O Paulo está confirmando o lançamento da camisa de nanotecnologia em fevereiro e o lançamento será no programa Atualidades Pampa. Olha aí, dona Magda. Chicão Tofani. Olha, me caiu o queixo e o cotovelo. Caiu o cotovelo da dona Magda. Para quem não sabe, dona Magda fez assim. Para quem não sabe, a nanotecnologia que o Chicão falou aqui em primeira mão é um negócio assustador. Você vira a água escorre e não molha a camisa. Que é muito legal. E o Paulo confirmou hoje de que o lançamento será no Atualidades Pampa em fevereiro. Que é a mesma tecnologia Todo mundo vai atirar água no Chicão Tofani e ele vai sair sequinho. Sai seco, isso é. Todo mundo vai tirar água no Chicão Tofani. Magda. Legal. O Chicão vai sair sequinho. Tá bonita essa aí. Não, tá linda mesmo. Cinza. Tu viu como tu fica bonito com camisa nova, padronagem bacana? Ontem ele estava bem. Padronagem bacana, moderna, é ou não é? Paulo, vamos fazer um brechola na tua casa? Vamos fazer um brechola na tua casa? Vamos. Dá pras periquitas aquela verde bem clarinha. Não fala nas periquitas que elas estão naquela fase, naquele período. Então?
Fértil, Tudo né? algareada. 5h30, 6 horas da manhã, elas começam. Como é que elas fazem? Ah, faz de tudo. Não, como elas gritam? Não, como é que eu vou fazer o grito da periquita, Magda? Ué, qual é o problema? Presta atenção. Mas esses dias... Então, e tu sabe tudo, tu esses entende dias, de tudo. duas grudadas no parapeito da minha janela. Uma falta de respeito. Eu acho que quem falta com respeito com elas é tu. Elas foram pra tua janela pra mostrar que elas sabem fazer o que tu faz. Como é que faz? As periquitas, coitadas das periquitas. As periquitas vão lá que elas são protegidas pelo ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. O meio ambiente, meio ambiente, tudo. Olha, o pessoal da SMAN, por favor, dá um jeitinho, porque tá bravo. Magda, eu gostaria de mandar beijos para uma turma de pessoas muito queridas, muito amáveis que encontrei hoje. Mandaram um beijo para toda a bancada. Então eu gostaria de mandar um beijo especial para a senhora Marília Guaspari Teixeira, que me contou que há 45 anos está casada, está cuidando do seu marido lá no hospital e está nos assistindo agora. A Denise Chardozin e o casal muito querido, a Daniele Weiler e o André. Então um beijo a todos e obrigada pela audiência. Quero aproveitar a oportunidade, dona Magda, que a senhora me oportuniza, dona Magda. Me deixa muito feliz que a senhora me permita fazer esses abraços. A dona Magda virou estação de TV. Atenção, ela fica olhando ali, eu quero atenção da dona Magda. Tá, eu O sou Paulo todo... acaba de confirmar de que as futuras camisas XT também terão essa tecnologia. Leia-se camisas ficam com fome. Agora sim. Mas, dona Magda, Pois não, senhor Russo. Foi meu abraço. Agora, com a sua atenção, eu subo de sou produção. toda ouvidos, Quando a senhora me dá orelhas. atenção, eu subo de produção pro telespectador, me reclama isso. Eu sei. A Me dona reclama Maria muito Alice bom. Tabajara e o seu José Antônio Tabajara, o amigo Félix lá da Brigada também, queridos, que estão sempre na nossa audiência. Um abraço, muito obrigado pelo carinho. Olha só, aqui ó, a Simone Costa, nossa telespectadora, diz o seguinte: Magda, ontem no Shopping Total encontrei uma senhora que viu a armação dos meus óculos e perguntou se eu assistia o teu programa e se tinha comprado na Centerótica da Soledade. Ela é também uma fiel telespectadora desse ótimo programa. Abraços a todos, Simone Costa, viu, Simone? E tu tinha comprado, obviamente, lá, né, Simone? Nunca imaginei que tu não tenha comprado lá. Não, vou te contar, nós estamos além... Olha aqui, ó, quem é esse que tá miando? Miau, Magda. Advogados e políticos são como treinadores de futebol, defendem o lado que os paga, pouco importando se tem razão ou não. Márcio Meyer, do Rio de Janeiro. É verdade, Márcio. Tem que ter alguém. Tem que ter alguém. Tu não é obrigado a pegar a causa da pessoa. Posso fazer uma pequena correção? Pois não. Uma pequena correção. Não é que a verdade ela é sempre uma só. A verdade ela é imutável, ela não muda de advogado para advogado. O que existe são ângulos de uma questão para que seja examinado e cabe a mim trazer os que me beneficiam. Essa é a questão. Às vezes não para absolver um culpado, mas para minorar a sua pena. É por isso que existe a defesa e a ampla defesa. Então aí ele faz uma acusação aí de como se a gente defendesse alguém que seja culpado ou só porque estamos sendo remunerados. Não, parem um pouquinho. É uma acusação. Parem um pouquinho. As pessoas que mataram o menino Bernardo. Isso. Elas têm um advogado. Elas têm um advogado. Então, é trabalho, é trabalho. Que fiscalizam para que ele receba a punição que ele mereça. Nem a mais, nem a menos. É isso. É um trabalho profissional. É, exatamente o que eu estou dizendo. As pessoas têm que trabalhar, não importa. Olá, dona Magda. A senhora está muito elegante com essa estampa de bolinhas. Parabéns a toda a bancada. Brotoeja, dona Magda? Não. Olha aqui, ó, parabéns a toda a bancada pelo belo trabalho, Diego de Guaíba. O que é que vocês dois não se desentenderam? Eu achei que era brotoeja e ela me corrigiu dizendo que é petit pois. Não, mas é igual a da brotoeja. É falta de cultura. Magda, o ensino à distância tem viabilizado o aprendizado de muitas pessoas, até porque o ensino à distância tem se mostrado mais em conta do que propriamente o ensino tradicional. E aí a gente percebe que muitas pessoas, às vezes, se interessam por um determinado perfil de ensino, vão ali, clicam, se inscrevem e depois acabam deixando. E aí o custo disso é imenso, porque afinal de contas, se compromete e não faz. Então, saiu uma avaliação sobre como é que as pessoas devem escolher, o que elas devem levar em conta antes de se comprometer
a fazer um ensino à distância. Todos nós que trabalhamos, às vezes a gente consegue adaptar a agenda para fazer isso, e isso, com certeza, no momento de desemprego, facilita e proporciona, às vezes, uma oportunidade nova. Então, há alguns cursos que são certificados e reconhecidos pelo MEC. É super importante ficar atento a essa recomendação, tá? É preciso também avaliar o teu objetivo. Se tu queres fazer um ensino para te atualizar ou tu queres ter uma certificação. A partir disso, pesquisa a reputação do ensino, dessa instituição de ensino que está proporcionando o ensino à distância. Pesquise a experiência do professor, porque atualmente as pessoas têm em seus currículos inúmeras especializações, mas bem na verdade, aquilo que o professor vai se dispor a te ensinar, talvez não seja uma capacidade tão grande dele, e aí depois a gente acaba vendo que pagou em vão. A outra questão também é pesquisar o programa do curso, se está adequado aos seus objetivos. Então fica aí uma dica que as pessoas hoje podem realizar, é um período de férias agora para muitas pessoas e quem sabe incrementa o seu currículo. Doutora Roberta, eu quero dar um depoimento. Eu tinha muitas reticências ao IAD antes, até que comecei a conhecer e ver alguns casos. Primeiro, ele oportuniza quem não tem condições de estudar. Sim, sem dúvida alguma. Então, abriu uma porta enorme. E segundo, exige uma disciplina, porque tu recebe primeira o material. coisa. Exatamente. Tu recebe o material. E terceiro, em sendo um curso sério, as provas são muito sérias. Se tu não passar nelas, tu não vais receber a graduação. Então, é uma forma de viabilizar. O custo também é infinitamente melhor. E essas preocupações que tu traz aí, sim. Já, né, não, todos são IAD, mas a gente tem que... Existem cursos e cursos, né? Então, é uma forma dinâmica, rápida, eficiente de se conseguir avançar no estudo. E o ensino à distância é interessante porque o aluno é o protagonista. E, além de tudo, nós podemos ficar conectados com outros estudantes do mundo inteiro. Quer dizer, é infinitas possibilidades ali de relacionamento que podem juntos criar novas ideias e, enfim. Então, é rico em muitos sentidos. Embora tenha a limitação das atividades. Eu acho que o Vitorino, que fez uma engenharia, tem determinados cursos que não tem EAD, que tanto resolva, é que não tem EAD. Exatamente. Que nem tem EAD. É porque o que acontece é o seguinte, esse processo de especificidade, ele tende a se tornar cada vez mais, digamos assim, mais avançado. Isso aconteceu na mídia impressa. E vai acontecer em praticamente todas as profissões. Por exemplo, o Japão é um país que é símbolo da especificidade. Você sabia que existia no Japão uma revista exclusivamente para admiradores e proprietários de revólver Magnum? Nossa. Existia uma revista específica no Japão, especificamente para mergulhadores de alta profundidade. Revista de banca. Olha como é específico isso. Eu tenho comigo que algumas coisas no Brasil vão se tornar cada vez mais específicas. A engenharia é uma delas. A engenharia de sistemas que eu fiz, ligada a dimensionamento de rede, tem uma especificidade completamente diferenciada da engenharia eletrônica, por exemplo. Aí, antes que alguém diga, mas vem aí a engenharia digital, que liga exclusivamente com circuitos complexos, com chips de alta complexidade, que, aliás, nós temos uma fábrica no Brasil, né? A única da América Latina, que é aqui na Loma do Pinheiro, Cientec. Olha só. É a única que produz chips de alta complexidade na América Latina. É verdade. Então, assim, a tendência na área de engenharia, de os cursos se tornarem específicos, é cada vez maior. Dentro do próprio direito, o direito notarial, direito imobiliário, Sim. direito marítimo, direito o agrodireito, ligado exclusivamente ao agronegócio. Então, assim, a tendência vai ser, com o tempo, a gente ter temas e áreas técnicas cada vez mais específicas, um nível de exigência cada vez maior. E sabe quem é campeão no mundo nesse tipo de coisa? Por incrível que pareça, a Coreia do Sul, o Japão e a Índia. Eles têm cursos específicos para desenvolvedores de jogos de computador. Mas nós temos aqui na Unicinos isso também.
Não. Mas não é cursinho. Sim. Curso superior. Sim, mas na Unicinos tem faculdade. Específica para desenvolvedores. Filho da Mayra Calef fez. Desenvolvedores de jogos. E às vezes a gente estranha que esses lugares, esses especialistas, quando eles aparecem, principalmente dando aulas nos Estados Unidos, vêm para a América Latina dar curso, são super reconhecidos. A gente estranha, mas indianos, né, coreanos, será que são as pessoas mais indicadas quando na realidade esse mercado cada vez mais vem se especializando em principalmente profissões jovens, que os jovens procuram porque eles sabem que isso vai ser o futuro. Eu já vi muitos colegas meus que mudaram de profissão durante a faculdade porque entendiam que outras seriam mais lucrativas daqui a 10, 15 anos. Os jovens se interessam mais, mas eu não chamaria de profissões jovens, eu chamaria de profissões novas, sabe? Porque o maior programador de jogos do mundo, que criou até hoje os melhores jogos de tiro em primeira pessoa, que eu sou aficionado, é o John Carmack. Um cara que está com 70 e tantos anos. Dona Mayra, pois não, vamos aos livros, Marli Barcelos. Eu gostaria de falar um pouquinho a respeito desse livro que eu considero... O que é isso aqui? Para marcar um marcadorzinho de páginas. Não podia ser menor. Não, mas só colocar ele mais. Então, se a senhora quer, eu posso botar mais aqui. Vou só olha que bonito. Olha aquela tripa ali, aquela coisa... Fernando Pessoa, O Livro do Desassossego. Esse livro eu considero uma autobiografia da história desse homem que é um herdeiro espiritual de William Shakespeare. Ele é considerado, inclusive, pelas pessoas que entendem, pelas pessoas que conhecem, muito mais do que eu, conhecem a história deste homem chamado Fernando Pessoa. Eu me atrevi a ir a muitos lugares que ele frequentou na cidade de Lisboa, em um bom tempo, que lá estive, bom tempo da minha vida, quando eu estava muito ligado aos livros, que é uma literatura farta, os livros são baratíssimos lá em Portugal. Nesse livro, ele traça paralelos extraordinários das coisas íntimas, da sua intimidade. Ele morava num pequeno quarto, e ficava as noites inteiras escrevendo. A pessoa que se atê a esse livro, que lê esse livro, é um livro de filosofia. Em realidade, é de prosa e filosofia, de filosofia e prova. Você vai se inteirar da personalidade desse homem, uma personalidade difícil, mas uma personalidade cheia de sensibilidade, até uma sensibilidade bastante extrema. E daqui eu pensei, deste livro aqui, O Livro do Desassossego, é o nome, para mim é um clássico, eu pensei uma frase que eu me identifico em demasia, que diz o seguinte: a liberdade é a possibilidade do isolamento. Se te é impossível viver só, nasceste escravo. Oh. Se te é impossível viver só, nasceste escravo. Pois o homem é um ser gregário, todos nós somos gregários. Então, se você não consegue viver só, segundo o pensamento do Fernando Pessoa, você é um escravo. Espetacular, né? Tá, deixa eu fazer uma observação. Observação não, eu vou ler alguns e-mails agora. Lá o Vitorino não me escolhambou. Não, ele tá fazendo outra coisa, ele tá jogando ali. Eu não permitiria, né, Marcos? Ele tá jogando. Eu iria te proteger. Deixa eu voltar ao tema... A camisa de enfermeiro tá bonitinha. De enfermeiro, não. É a camisa João de Deus. Enfermeira. Camisa João de Deus. Camisa de enfermeiro. Não. Exatamente, eu quero falar sobre o e-mail da senhora Nara Braga, que eu acho que a senhora não entendeu muito bem o que a Ana disse, mas eu vou reproduzir. Acho que a senhora Ana deveria trazer notícias completas. A ministra, segundo o relato, sofreu abuso sexual dos 6 anos aos 8 anos de idade. Como eram muito religiosos, o abusador dizia que se ela contasse para alguém, seu pai morreria. Então, essa goiabeira que tantos debocham, não é o nosso caso, dona Nara, nem o da Ana. Ninguém debochou. A Ana trouxe a público para nós aqui uma coisa que está rodando aí. Mas a Ana não precisa que ninguém já defenda. Ela usava para chorar e se recuperar das dores do abuso. Aos 8 anos, ela iria tomar veneno. Subiu nessa goiabeira. Mas foi aí que ela disse ver Jesus. Entendamos, era uma criança de 8 anos, não uma adulta. Se interessar, a história de vida dela é muito bonita. Por favor, não sou evangélica, apenas ouvi o relato dela. Boa noite a todos. Não, na realidade é uma história... Mas é que tu não fez nada... Eu não vi nada diferente. Muito bonita, tanto a história de Fátima é isso aí. A história de Fátima é exatamente isso aí. Os 3 pastorinhos, junto à Azinheira, na cidade de Fátima, lá em Portugal, viram da mesma forma que ela viu. Por que não acreditar? A criança viu, é um sentimento que a criança... Não interessa o que ela viu. Claro.
E até a mente dela religião, produziu. Quem... Mas eu não achei que tu foi debochada, nem que tu contou. Não foi. A Ana reproduziu uma história, não teve nenhum... Não, e de fato as crianças, né, segundo a própria crença de diversas religiões, está na Bíblia, que elas é que de fato veem essas figuras por ter um coração puro. Então, de nenhuma forma vinha debochar da futura ministra, tanto que trouxe a informação de que causou uma mas uma grande empatia por parte de muitos usuários das redes sociais, tanto que foi... E deboche daqueles que não entendem nada. Que estão lá só para também debochar e não acrescentam muita coisa. Talvez, até pela propaganda que ela está recebendo agora pelo cargo que exerce, talvez ela não esteja familiarizada com como funcionam as redes sociais, ela aprenda a ter declarações, quem sabe, mais curtas, mais explicativas, porque senão se expõe. As minhas redes sociais entraram, botavam os negros fumando uma maconha lá, eu também vi Jesus. Essas brincadeiras nós estamos vendo em cima disso, entendeu? Mas não é nada desrespeitoso. Isso é o mundo hoje, talvez ela passe a ter mais cuidado por ter mais experiência agora com a mídia, né? Bom, sobrou para ti também, Roberto. Vamos lá. Seu Marcelo Denilson Gonçalves Ferreira, o título do e-mail dele é PT, tá? Aí ele diz assim: me esqueci que vocês precisam dos pobres para fazer os serviços que vocês não gostam de fazer. Aí, antes disso, ele manda um e-mail para Roberta dizendo o seguinte: adoro ver essa moça defendendo o ensino à distância. Acham ótimo. Mas os seus filhos nem pensar esse tipo de ensino. E só uma ilusão para o trabalhador achar que aprendeu algo e seguir sendo massa de manobra das elites. Massa de manobra? Pois mas eu não sei, as pessoas estão vendo uma coisa que a gente não está vendo. Essas coisinhas, essas expressões... o EAD não funciona? Só para responder, eu não sei como é que é o teu nome, mas enfim... Marcelo Denilson. Obrigada pela mensagem. A minha filhinha tem 7 anos, está aprendendo a ler e tal, então, mas o dia que ela quiser fazer... ensino à distância, se quiser, com certeza. Nunca é demais aprender. Nunca. Não, mas a discussão é boa. Eu não quero dizer que o ensino, porque eu trouxe o assunto, né? Nem foi o problema do doutor Roberto. Não, mas é que ela deu uma opinião. Eu quero dizer assim, eu não acho que o ensino à distância seja melhor. O que eu disse é que ele viabilizou milhares e milhares de pessoas que não podiam acessar. Nem por tempo, que às vezes tu trabalha nos 3 Não, e eu vou te dizer... Pelo custo. Senhores, é mais barato, Mas é muito mais barato. Então tu prefere não poder fazer ou fazer o IAD. Eu não estou defendendo o IAD como escolha de vida, né? Grandes universidades americanas estão oferecendo ensino à distância, especializações fantásticas, que a gente não precisa ir para os Estados Unidos e tem essa oportunidade. Não, mas é que eu acho que não entrou bem. Pessoal? Eu vou dar um depoimento pessoal. Uma das minhas filhas, a minha filha mais velha, está fazendo à distância. Maravilha. E está indo muito bem, ciências contábeis. E ainda em cima daquilo do que o Ruschel disse, de oportunidade, muita gente tentou fazer a faculdade, não conseguiu. Ela tem 2 empregos. Não conseguiu, queria ser advogado, porque queria ser delegado, não conseguiu estudar, né? Não conseguiu fazer a faculdade, porque tem que ter uma faculdade de direito. Né? Então, hoje, a pessoa pensa em fazer um EAD de alguma outra profissão, porque não tem condição de pagar uma faculdade, gente. Eu não vejo demérito algum isso. E que não vai deixar os seus filhos... fazer medicina hoje? Meu Deus. Não, medicina não dá, né? E só pra gente trazer que Harvard e Cambridge têm cursos especializados até gratuitos para o Brasil. Não, em português. Eles contrataram professores aqui do Brasil para fazer a tradução de cursos de especialização. Você acessa de forma gratuita. E a Universidade Federal de São Paulo, se eu não me engano, também tem um curso gratuito na internet que também conta com certificação sobre a história do Brasil. Então, é também, às vezes, aprender ou reaprender ou reinventar alguma forma de estudo que a gente perdeu lá na faculdade, ali às vezes fala do ensino brasileiro, então é uma oportunidade. Mas alguém criticar alguma forma o seu Marcelo Denilson não está nada bem. Não está nada bem. Faz o curso de qualquer jeito e, se for aprovado, vai ser aprovado. Agora, o que não pode, por exemplo... Eu sou contra essa regulamentação, esses guetos que se criam em atividades profissionais. Por exemplo, CBF criou uma papagaiada agora para ser treinador de futebol. Tem que fazer o curso que custa não sei quantos mil. É para ganhar dinheiro. 19 mil. É para arrecadar dinheiro. Uma sacanagem. Já estamos no rabicho? Não, né? Não pode. Então é uma sacanagem. Porque olha aqui, ó. O que é isso? Não, senão eu ia dizer que era outra coisa. Parou? Gente, é um absurdo isso. Profissão regulamentada e fiscalizada é aquela que oferece algum tipo de risco. Um engenheiro que assina
uma planta de um prédio. Pô, esse cara tem que ser habilitado. Claro. Então é uma profissão, um médico, sem comentários, uma profissão, um advogado regulamentado. Ele vai defender uma vida, vai defender um patrimônio. Agora, treinador de futebol, qual é o mal que faz se o cara for ruim? Vai ficar desempregado. Vai ser chamado de burro? Ator de teatro. Ator de teatro. Jornalista. Jornalista. Vamos ver O que muda? Se o cara não souber escrever, Ninguém não vai dar souber emprego pra falar, ele. bom, aí alguém diz assim, mas então para que os cursos superiores? É porque alguém que faz o curso de jornalismo sempre vai escrever melhor, sempre vai se manifestar melhor, se expressar melhor na área de jornalismo de que alguém Isso é verdade. que é Meu texto é mortal. Quem comprar o meu livro vai ver. Sabe? Foi um brabo texto isso. que envolve a pessoa desde a primeira página até a última página. O mundo quer saber por que sem óculos hoje. Por causa que eu prometi para a pessoa que ela queria ver meus olhos. De novo? É a mesma pessoa ou é outra? Mas é paixão. Hoje eu vi o retrato dela. Eu vi. Retrato. Eu que sou a velha. Eu fui chamado. A velha sou eu. Cara, eu quero dizer uma coisa. Que amor. Nota 9.8. E só não dou uma nota maior porque A 10 é senão da Dani. o Chicão vai... Virou júri isso aqui. É boa essa menina. Virou júri. Essa menina, Isso é não vai longe. respeito, Essa é menina não vai longe. medão. Exatamente. Mas ali, é beirando 10. É beirando 10. Dona Magda, eu tenho notícia se interessar. O Beirando 10, o seu Jair Carenato diz assim, ó, estou curioso para saber por onde anda Alice Klein. Beijos a todos, bancada nota querida, 1000. dona Alice. Alice Klein está cuidando do seu site, fazendo o seu blog, né? Ela tem um blog, né, Ana? A Alice. Que sorriso, né? E encantando. Ela é fotógrafa, ela continua trabalhando, ela faz uma assessoria num tribunal também aqui em Porto Alegre. Então, a Alice está bem, está ótima, está trabalhando, retomou o que ela fazia antes, né? Todas essas coisas que ela faz era o que ela fazia antes. Estava muito difícil de ela compor todas as coisas, então ela teve que fazer uma opção. Como aquela era a sua carreira inicial, ela resolveu voltar. Como é que é o nome de quem perguntou? Jair Carenato. Jair, tu não sabe o que a Dona Magda nos puxa aqui. Tu não sabe o que a Dona Magda faz com a gente aqui. A gente anda numa rédea curta aqui. Olha só, a Lucimari Cauriel, ela pediu que nós falássemos aqui sobre a falta de água em Sapucaia. Somente esta semana, diz ela, foram 3 vezes a cada dia uma nova desculpa. Cano estourado, manutenção, falta de luz, mas curiosamente é sempre no horário em que as pessoas retornam ao trabalho e sempre nos bairros mais pobres. Esta é uma cruz que Sapucaia tem há muito tempo. Ou a falta d'água ou a enchente que arrasa toda a cidade. Mas nós vamos falar sobre esse assunto num outro momento. Dona Magda, esse assunto eu estou acompanhando pelo lado jurídico, porque a notícia, o do Batiste. O do Batiste. Que foi a sua chamada no início do programa. Porque a gente aprende através da notícia também, e depois a gente vai estudar, vai saber o que está acontecendo, né? Porque algumas coisas me surpreendem, porque existe a questão política da notícia e existe a decisão jurídica da notícia, que a que interessa é a jurídica, né? O ex-presidente Lula, em fim de mandato 2010, concedeu, não permitiu a extradição, então, do Batiste na oportunidade. O ministro Fux, ministro do STF, deu o pedido do Tarso Genro, né? Aliás, com quem Cesare Battisti conversa todos os dias. Isso. Então, a verdade é que ele assinou. Estava vigorando Nós não temos nada a ver com isso, mas eles se comunicam. E o ministro Fux deu uma liminar proibindo a extradição. Aí saímos da política. Aí vamos para o ministro, que é o ministro do Supremo, que não é político, é um órgão jurídico. E o ministro do Supremo foi e deu uma liminar proibindo a extradição do Batiste. O que aconteceu agora? O presidente Temer, isso não passa pelo Bolsonaro, embora ele tenha manifestado a opinião dele. Ele disse que ele resolveria. Ele resolveria. Mas ele, Temer... inclusive, falou com o embaixador. Isso. O Temer se antecipou e decretou a extradição do Batiste.
E o ministro Fux, e aí por isso é a minha inquietude, né? O ministro Fux, então, revogou sua própria liminar que ele havia concedido com base jurídica numa decisão política de mudança de governo. O que está fazendo a defesa do Batista agora? Entrou com um recurso no STF, porque essa decisão do Fux foi liminar. Ele revogou a própria decisão. Olha, eu tinha dado a liminar proibido, agora eu estou caçando a minha liminar e pode extraditar o Batista. O Temer está assinando o decreto e ele vai ser extraditado. Entrou a defesa dizendo exatamente isso, que uma decisão jurídica, ela é jurídica, ela não fica à mercê dos seus governantes. Então, como pode ter trocado de presidente e é uma ordem do presidente, o Supremo muda a sua interpretação. E que como essa decisão vigora há mais de 5 anos, ele quer que então não seja permitida a extradição. Neste caso, não sendo revogada a própria liminar, que seja levado a plenário para a votação. Então eu quero abstrair, porque a bancada vai falar da parte política, de querer ou não querer, de achar certo, errado. A minha questão é a jurídica. É a jurídica. Como pode uma decisão jurídica se submeter o mesmo ministro? Entra um presidente que quer que ele vá, então eu dou. Entra um ministro que quer que ele fique. Não, eu também, então isso que eu ia falar. É isso. Essa é a minha inquietude, dona Magda. O que me surpreende em tudo isso, agora a minha opinião, não sei qual é a opinião dos colegas aqui, é que esse Cesare Battisti, ele é procurado pela Interpol. Ele é uma espécie de Bin Laden italiano, em outras palavras. Ele é um terrorista mesmo. Verdade. De estilo Estado Islâmico. E eu fiquei surpreso com o que a Magda falou, que o Tarso Genro mantém contato com esse cara. São amigos. Esse cara é um mega criminoso internacional. É um cara que põe bomba em lugares. Isso é um absurdo. Quantas pessoas ele matou lá? Um monte de gente. 4 pessoas matou? Julgadas condenadas. A boatos foram mais. E outra coisa, só para dar um drop final aqui, Magda. Não, pode falar. Como eu não estou sozinho. Como final, nós temos ainda meia hora. Muita coisa, Mari, que eu falo aqui, as pessoas me ridicularizam aqui na bancada. Quem te liga? Não discute, deixa pra notícia. Depois a gente brinca. Quando ele diz a bancada, ele inclui a gente. Parou. O seu Jefferson, de São Leopoldo, diz o seguinte: Chicão, a lei do Brasil está pronta. Basta reeditar o AI-5 e aplicar com mais rigor, que em 3 meses o nosso país estará entre os melhores de disciplina no mundo. O AI-5 é uma coisa que veio para terminar com a bandidagem, com a marginalha. Agora, o cara que se associa muito à marginalha não gosta do AI-5. Mário, com a palavra. Não, primeiro... desculpa, o jornalista não pode falar. Não, deixa... Antes do Mário falar, eu quero dizer o seguinte... Não é que a gente acha engraçado o jeito que tu fala. Ninguém discorda de ti. Agora. Não, ninguém discorda de ti nem debocha. A gente acha engraçado o jeito que tu fala. Isso sim. Foi estabelecido o AI-5, ainda comentei na Rádio Pampa. Desapareceram as almofadas. Depois das almofadas, então. Foi um regime de exceção e o AI-5 acabou com o habeas corpus, tem os advogados que podem falar, acabou com o habeas corpus, acabou com a liberdade de expressão e acabou com muita coisa, que era o momento do Brasil. E eu vou repetir aquilo que o presidente Arthur da Costa e Silva disse. Todos aqueles que estavam na mesa com o presidente, etc., foram a favor do AI-5. Só teve uma voz, o advogado, que era o vice-presidente chamado Pedro Aleixo. Era o vice-presidente. Pedro Aleixo disse: presidente, não faça isso. O senhor vai cometer um delírio, digamos assim. Isso eu estou criando, ele não disse isso, né? Mas ele o senhor vai agir de uma forma errada e tal, etc, etc. E ele disse assim, o Costa e Silva: tomara que o Aleixo não tenha razão. Olha só. Que aconteceu. Isso é um regime de exceção. É um regime ditatorial. Sim. É diferente daquilo que o Chicão disse. O Chicão disse, que quis dizer, em função de tudo que está acontecendo no Brasil. De organizar. De organizar. Claro, eu concordo contigo. O AI-5 estava errado na liberdade de expressão. Eu concordo contigo. Agora, o habeas corpus é um câncer da nossa sociedade. Eu vou dar um exemplo que a Magda vai concordar comigo. Um cara uma vez entrou na 24 de outubro com um Audi, para se mostrar para a mulher, ele entrou a 140, matou um casal que vinha no Uno, bateu na parada de ônibus. Eu me lembro. O que o cara fez? Ligou para o advogado dele, habeas corpus, saiu da cadeia.
E aí, vai botar o cara na cadeia de novo agora? Nunca mais. Não, o que tu diz, Mas eu não sei isso se é um é caso. AI-5 ou o que é, mas que todos nós esperamos uma coisa rigidez, dura uma do coisa, Bolsonaro, dureza. Pode, não pode. Nós precisamos Ponto. de um pai que implante disciplina. Exatamente. A casa tá bagunçada, tá bangu, como tá diz o bangu, Chicão. tá Cada um demais. faz o que quer, do jeito que quer. As pessoas não têm mais vergonha na cara, estão roubando assim, de mão de balaio, continuam roubando, com todas as coisas que vieram à tona, ao conhecimento da gente. Alguém tem que organizar Mas, Magda, isso. eu queria que você tire. Hoje Continua escrito, doutor. Hoje Tá, eu mas mostrei já vai pro falar. doutor Estevão, que é um amigo da bancada aqui, sabe? Doutor, uma puta grande beleza, figura. até, grande figura, eu gosto de todo mundo aqui. Ele me disse uma coisa que eu achei interessante, falei pro Vitorino, o Vitorino concordou. Quero saber você, o Rucho, o Márcio, a Roberta e a nossa E a querida Aninha. Aninha. Os políticos estão recebendo dinheiro, JBS, Odebrecht, e declaram. Quando ele declara, esse dinheiro é legal. É. Nos Estados Unidos tem um nome até jurídico que diz que não é legal isso. Porque o dinheiro é ilegal. Ele isso é é uma ilegal forma também. de lavar dinheiro. Também. Isso é uma lavagem de dinheiro, Roberta. Eu recebi o dinheiro do narcotráfico, vamos supor. Eu declaro. Tem que provar a origem. Mas o cara diz que a JBS deu dinheiro, mas ela não pediu para mim fazer nenhuma ação plenária me deu porque dela. eles gostam da minha Porque eles cara. gostam de mim. Isso aí o Onyx disse, isso um monte de gente disse a respeito da Odebrecht. Não, o Onix disse O que Onyx, foi ele dinheiro botou- para a campanha. E ele botou, pelo menos, o sigilo bancário e telefônico à disposição. Os outros não. Então, esses caras, Magda, e o Eduardo Cunha e o Cabral, a mesma coisa. Um é mais, outro é menos. Um é mais esperto, o outro é menos. Agora, um país continua democrático roubando, viver o sem outro tá hábitos. trouxa. Vamos lá. Chegou a minha vez, não? Por favor, se demorar muito, vai passar. Não, deixa eu aproveitar a pauta rápida. Primeiro, em relação ao que falou meu querido amigo Chicão, quando disse que a gente debocha obrigado pelo ou que a gente Não, diz não é, alguma não é coisa. deboche. Então, que bom que a senhora já Eu vou usar fez a gravata reparação. também. Não, é porque ele diz algumas coisas que a gente... Gravado, você é advogado agora. Exatamente. Muito engraçado. Sim. Vai fazer EAD. A questão que eu não posso realmente, dia 16, tomarei novamente posse como conselheiro da ordem, eu não posso ouvir o meu querido amigo O Chicão AI-5, a OB, quanto o AI-5? lógico. Eu quero dizer assim, AI-5, para quem não viveu, para os por jovens favor, que ainda não explica. leram, Eu vivi o AI-5 para os que não viveram, é uma revogação de todo e qualquer direito individual. Ou seja, horrível. uma pessoa poderia determinar, hoje nós somos 250 milhões, 220. Se nós tivéssemos AI-5 vigorando hoje, uma pessoa determinaria o que 220 Pode milhões fazer. poderiam fazer. E o que não pode quando fazer. diz que pode fazer uma coisa que a gente gosta, a gente acha maravilhoso. Quando diz que não, que manda fazer uma coisa que a gente não gosta, daí a gente não quer o AI-5. Por isso que a sociedade é organizada. Eu não posso defender o AI-5 porque não existe no mundo inteiro. O AI-5 não existe, é uma exceção que não existe. Estado de exceção Senão as sociedades mais organizadas, que são exemplos para nós, teriam o AI-5. A China tem mais ou menos. Mais ou menos. A China não é exemplo para nada. Um AI-10. Um AI-10. Então eu queria dizer assim, até em homenagem à coisa, o AI-5 é isso, é uma supressão de direitos. O que a gente precisa, e eu acho que a Atualidades faz isso habilmente e com muita contribuição de uma forma divertida, é exatamente contribuir para o aperfeiçoamento das instituições, para mudar os deputados, para exigir mudança das leis. É uma construção. Quando eu desistir disso, aí eu vou desistir de tentar ensinar meus filhos, eu vou dizer que o negócio é tirar vantagem. Então, eu ainda acredito, Chicão, é por isso que eu estou dizendo, defendo isso. Quando eu falo de coração, porque eu acredito nisso, em que a gente tem que trabalhar para melhorar a sociedade. Tu acha que eu concordo que alguém saia, pega um carro e mate e faz? Nem por Não, isso. óbvio, Lógico que não, tu me conhece, tu convives comigo. Mas eu acredito que nós precisamos fazer com que a dona Magda disse, né? Ajustar essa Tem que ter pessoa. autoridade, tem que ter coisas... É como na casa da gente. A gente, às vezes, para justificar uma coisa, vai lá para outra ponta. Não pode. Existe o meio termo e é nisso que eu acredito. Não, e eu tenho certeza absoluta que as pessoas votaram no Bolsonaro pela sua rigidez, pelas coisas que ele defende, talvez não com o extremo que algumas vezes deve ter dito um monte de besteira aqui no calor da discussão, tu diz, tu fala. Agora, uma coisa é ele como presidente da República, é outro departamento, tem coisas que ele não vai governar sozinho, tudo isso. Então, precisa de alguém com mão forte e pesada para, pelo menos, colocar esse país
de volta no trilho, porque eu não vou estar viva para ver ele andando. Vai estar assim, Não sei, não, eu acho que não é em um ano, dois, que isso. Que é isso, dona Mara? Olha aqui, ó, deixa eu voltar ao EAD. O seu Jorgemar de Viamão diz que se faz à distância engenharia civil e pode garantir que se aprende melhor, sim. O aluno tem que se concentrar 2 vezes mais. Legal. E ainda não preciso frequentar uma sala de aula com gente bitolada e preconceituosa. Por que ele diz isso, não sei. Eu estudo para concurso público, diz o Tiago Máximo. Tudo EAD. Teria a opção de cursinhos presenciais, porém no EAD eu pude escolher a dedo cada professor de cada disciplina. Diga-se de passagem, paguei caro meu EAD, mas escolhi os considerados tops nas respectivas disciplinas. Quando vou ter essa liberdade de escolha no ensino presencial? Nunca, né? Fora a economia de tempo, dinheiro, ter todas as aulas em vídeo, podendo assistir e reassistir até entender no ritmo que eu tenho para aprender as coisas. Viva ao EAD, é muito válido, sim, Tiago Máximo. E Magda? Um bom depoimento, fala, Aninha. E ainda sobre o depoimento anterior do nosso telespectador, sim, ele fala um pouco a respeito de preconceito. É, o Jorge Mara aqui. Mas o Jorge também, aproveitando que ele abriu essa temática para discussão, certa vez a gente falava sobre ensino EAD na faculdade que eu cursei, na PUC-RS, e veio também como até uma solicitação na questão de acessibilidade, porque muitas faculdades têm dificuldades na acessibilidade com deficientes e também até mesmo com a tradução em Libras, que de fato o EAD propicia esse ambiente para que as pessoas que são portadoras de alguma deficiência, têm alguma dificuldade, elas também tenham acesso ao ensino qualificado, porque às vezes aquelas universidades que elas ajudam, que elas têm esse serviço, elas não são às vezes as mais relevantes dentro da academia. Então a PUC também preocupada com isso decidiu criar disciplinas online, decidiu então justamente por essa questão de acessibilidade nas universidades criar esse serviço EAD para essas pessoas. O Roberto Dil diz o seguinte aqui no WhatsApp: a questão não é o EAD, é uma ótima opção. O problema é a falta de controle pelo MEC na fiscalização da qualidade do ensino oferecido. Vem ao encontro do que disse a Roberta, que você tem que ver bem com quem você vai fazer, ou seja, o cuidado que você tem com todas as escolas, todas as universidades, se tem o melhor para você. Existem cursos de EAD, diz o Roberto Dil, de dar medo. Não duvido. Mas como existem faculdades de direito aí, claro, por isso que não passam no exame. Por que a gente, já expandindo a nossa discussão, né, uma discussão que é muito localizada, a questão da prova da ordem, né? A prova da ordem surgiu exatamente disso. A cada esquina que tu tropeçava tinha um curso de direito, né? E aí caiu muito a qualidade, estavam formando pessoas completamente despreparadas. A prova veio para exatamente porque o aluno começasse a se preocupar em querer aprender, porque senão não passaria na prova da ordem. E o EAD é a mesma coisa. Tu pega um curso que não te qualifica, o mercado te destrói, velho. O mercado está competitivo. Se tu não for competente, hoje tu não sobrevive. Em qualquer profissão. A Jaqueline... Mas eu sou contra isso, sabe, Ruxo? Ensino à distância? Não, muita gente fala que o advogado faz essa prova. Ah, tu é contra a prova? Não, sim, a prova. Eu vou falar da prova. Sim, isso, tá, ok. Mas o médico não faz residência? Faz residência. 2 anos. O engenheiro, ele não tem que apresentar projetos? Tem, ele também tem, ele faz estágio. O professor tem que se reciclar, eu acho que todo mundo tem. É que só com o advogado ficou muito badalado isso. Mas eu não entendi tua Não, posição. mas nós não somos prova. As pessoas são contra essa prova da... As pessoas são contra essa prova da OAB. Pois não. Eu acho que é necessário. Posso dizer uma coisa? Tem muito advogado que está advogando hoje que não passa na prova. Que não passa. Esse é o problema. Advogado que tá esse é o problema. Advogado mais antigo. Quer dizer, e aí a pessoa desavisada, sem esse conhecimento, pega um advogado, se é prejudicada ou não, né? Mas e outra coisa, o número de faculdades de direito se proliferou de uma tal forma e assim nem todo o ensino é de primeira linha. Exatamente. E a gente também critica as instituições, mas tem muitos alunos de escola, de universidades EAD, que têm um rendimento melhor do que aqueles que cursam as melhores universidades, porque também parte do aprendizado depende da iniciativa do aluno. Então, como o nosso telespectador falou, às vezes o EAD, ele
pede que a pessoa se concentre mais, que a pessoa corra atrás, que a pessoa... Até eu vejo que hoje o YouTube se tornou também uma forma de aprendizado. Hoje tudo que tu procura na internet tem como fazer, como... E até o gancho disso, o Brasil saiu, o Google divulgou os 10 termos procurados. Maravilhoso. E, gente, os brasileiros, assim, são inacreditáveis. Tanto que acho que o quarto item mais procurado de como fazer foi que os brasileiros mais procuraram em 2018 foi como fazer gasolina em casa. Isso foi é maravilhoso. Mais isso é maravilhoso. Como fazer. É maravilhoso. E o segundo da questão de termos em gerais foi a greve de combustíveis. Aqui no Brasil. Os caminhoneiros, a greve dos caminhoneiros. Posso os aniversariantes agora? Você vai concluir a EAD alguma coisa? Não, eu ia entrar no outro assunto, mas seu Mário, por favor. Não tem rapidíssimo. Primeiro a Eva Vilma, né? A Eva Vilma hoje completando 85 anos de idade. Grande atriz brasileira, maravilhosa atriz brasileira, de muito sucesso e de muitas novelas. Eva Vilma. A Jane Birkin, que é uma cantora, atriz britânica, completando mais um aniversário no dia de hoje. E o Leonardo Boff, completando 80 anos, o Leonardo Boff, né? Que sempre foi um homem de esquerda, sempre teve pronunciamentos fortes e influentes dentro da política brasileira. A preferida do Chicão Tofani, a dona Dilma Rousseff, completando hoje 71 anos. Nada a ver, não precisa, não vamos ofender ninguém. A Dilma, 71 anos de idade, um abraço para ela, né? Idade que 71 anos, né? Eu acho que ela está morando em Belo Horizonte ou ela voltou a morar em Porto Alegre? O que ela vai fazer em Belo Horizonte? Mas ela foi candidata por lá. Sim, ela foi candidata por lá e transferiu o título para lá. Hoje estourou uma notícia sobre o problema de saúde dela. E não é coisa simples. Parece que foi problema do coração. Ela teve? Ela foi submetida. Outro cidadão que estaria de aniversário hoje foi o Pedro Collor de Mello. Eu conheci o Pedro Collor de Mello, o irmão do Fernando, né? E que fez todas aquelas denúncias e que foi capa da revista Veja. Ele não faleceu, mano? Morreu sim, com um tumor no cérebro. E sabe que o dia que o Collor disse, eu conversei com o Collor diversas vezes, tem muitas fotos com ele, visitei ele, conheço a casa da gente e tal, e ele disse, olha, eu não posso... Eu tenho medo do mar. Eu não posso falar o que o meu irmão tem. Ele nunca falou. Ele já tinha esse problema seríssimo quando fez todas aquelas acusações contra o irmão. Isso aí, eu não estou dizendo que ele não tenha tido razão nas acusações, mas ele estava já com esse problema desse câncer no cérebro. Tumor né? cerebral. O tumor cerebral. Outro aniversariante de hoje é o Rodrigo Pavanello, ator. A linda Ellen Jabbour, modelo e apresentadora brasileira, 40 anos. Você conhece essa moça? Conheço ela, conheço. É bonita essa moça, né? Muito, muito. É muito bonita. Ela é gostosona, ela parece o caminhão da carne, ela é toda grandona, assim, tem peitão, bundão, perlão. Gosta muito das arengas. Parou. Não estou falando da estética. Mumuzinho, cantor e ator. São esses Mumuzinho é brincadeira. Não, eu quero te dizer que o Mumuzinho... Como essa notícia não pode citar nomes, porque Não citar deve, nomes né? dá problema, uma das coisas que a notícia bomba em Porto Alegre hoje, no meio do Jet Set, foi o suicídio de um filho de um grande cirurgião plástico. não, mas esse assunto eu vou te pedir. Não, eu sei, mas... Tu nem toca, isso foi uma coisa muito triste. É meu amigo... Aí foi muito falado isso. Mas foi falado por quê? Foi falado porque é uma coisa até de uma pessoa importante. É uma pessoa importante, o menino era uma pessoa importante também. Meu Deus. Mas ele era uma pessoa que tinha uma doença e conviveu, tentou tratar, não conseguiu. Mas assim, ó, isso não é assunto pra gente tratar aqui. Isso é muito sério. Eu não quero perder muito sério. Eu quero dar uma um notícia amigo pro meu, eu Chicão. não quero falar nisso. Posso dar uma notícia pro Chicão? Fala. Porque o Chicão uma vez me questionou que se eu tinha notícia do caso Marielle. E temos notícia do caso Tu acompanha esse caso, né? Ele acompanha todas as notícias. Eu tenho acompanhado porque sabe o que tem? Eu fiquei impressionado com isso, Chicão. A Polícia Federal está fazendo 2 inquéritos. Um inquérito do assassinato e o outro da polícia que investigava o assassinato. Só no Brasil é sui generis. Mas foi o que nós falamos aqui. É sui generis, são 2 inquéritos. É a raposa cuidando do galinheiro. E o ministro da Segurança, o ministro Raul Jungmann, é importante porque ele está em cima, assim como nós estamos aqui em cima da notícia. Ele disse que houve sensíveis progressos em cima do inquérito, né? Saíram esses mandados, eles pegaram 20 e tantos mandados de prisão. Essas pessoas foram presas, alguns já estão começando a tomar os depoimentos e está sendo montado o
espectro do que aconteceu. Então, eu imagino que eles vão fazer de uma forma pomposa o anúncio disso tudo, né? Mas eles já conseguiram trazer, eles têm identificação de autoria. Prenderam gente, né? Eles têm identificação de autoria da história, só que vai mexer com tanta coisa que eu acho que eles querem quando fizer a apresentação. E o ministro, ele usou uma expressão, dona Magda, pois não, eu anotei. Por favor, reproduza. Ministro da Justiça de um país. No Rio de Janeiro, Marne, houve uma aliança satânica entre a corrupção e o crime organizado. Viu só? E eu quero dizer o seguinte... Abisma todo mundo. E eu acho que agora vão trazer, vão resolver, porque vai mudar o homem. E o homem vai querer... Ele é bravo. E ele é bravo. Muito bravo. Mas a gente não é bravo, vai morrer de saudade de vocês. Bom final de semana. Beijo, 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 beijo. Até segunda. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Faça uma poupança e venha crescer com a gente. E água mineral Itati.